sol escureceu quando Jesus morreu em agonia lá naquela cruz. Então foi colocado na tumba de José. Pensaram que agora era o fim, mas ao terceiro dia tudo então mudou. Ao Maria perceber que aquele era Jesus vivo para nos libertar, vivo para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vivo para nos levar ao lar. Aquela foi a hora que o mundo se alegrou. Nasceu a esperança para nós. Os pregos em suas mãos revelam seu amor por cada alma que ele se entregou. E ele voltará e aos mortos chamará, ao som da sua voz todo ser adorará, vivo para nos libertar, vivo para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vivo para nos levar ao lar. Aleluia, vivo está. Aleluia, ele vive para nos libertar. Oh, ele vive para nos resgatar, para restaurar os corações, do pecado nos salvar, vive pra nos levar ao Feliz sábado a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro A Radiografia do Santuário. Se você ainda não tem este livro, nós vamos deixar um link nos primeiros comentários aqui do vídeo, tá bom? Irmãos, antes de darmos início ao nosso vídeo de hoje, eu quero convidá-los a fazer uma oração, tá? Aqueles que puderem se ajoelhar comigo, vamos fazer aqui, vamos suplicar a presença de Deus aqui em nosso meio. Querido e maravilhoso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome. Nós te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos reunidos neste ambiente espiritual para ouvir a tua voz falando aos nossos corações. Mas nós precisamos, meu Deus, não só os nossos ouvidos abertos, mas nós principalmente precisamos
do teu Espírito Santo, para aclarar nas nossas mentes a tua palavra, Senhor. Tão simples e tão eficaz. Por favor, meu Deus, enche-nos agora com o poder do teu Espírito Santo, ilumina nossas mentes, te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. O tema de hoje, irmãos, a lei e o sangue de Cristo. Irmãos, notem que nós estamos desde o capítulo 1, desde os primeiros capítulos aí, o 1, o 2, o 3, no 4, nós começamos agora a esmiuçar esta questão do sangue de Cristo. E não percam de vista, irmão, porque isso nós repetimos em todos os vídeos anteriores. O sangue de Cristo, irmãos, representa a vida que Jesus viveu aqui na terra. Este é o poder, irmãos. O poder não está meramente num líquido vermelho. Não. O poder está na vida que Jesus viveu aqui na terra. E é isso que nós vamos descobrir hoje, irmãos, tá? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais na questão do santuário, nesse emblema maravilhoso, tá? Que é o sangue de Cristo. No capítulo passado, irmãos, nós vimos que o profeta Jeremias disse que o povo de Israel invalidou a lei. Por que que eles invalidaram a lei ou a aliança? Porque eles escolheram. Preste atenção nesse detalhe, irmãos, tá? Eles não invalidaram a lei porque eles tinham uma natureza caída e pecaminosa. Eles não invalidaram a lei porque é impossível a natureza humana guardar perfeitamente a lei de Deus. Não. Não. Por quê? Por causa do sangue. Porque a aliança foi feita juntamente com o anúncio do derramamento, do sangue de Cristo. Nisso consiste a aliança eterna. Então não tinha motivo, não foi por causa da carne pecaminosa e também não foi pela impossibilidade da carne humana guardar a lei, tá? Foi por causa do quê? Porque eles escolheram, ao invés de andar no Espírito, ao invés de andar naquela lei que Moisés estava procurando colocar nos seus corações, na sua consciência, na sua mente, eles escolheram andar na carne. Este foi o problema do povo de Israel, tá? Eu quero ler com os irmãos aqui Romanos capítulo 7, versículo 4. Antes, porém, irmãos, eu queria contextualizar, tá? O versículo 4 do capítulo 7 de Romanos. Por quê, irmãos? Porque nos primeiros 3 versos do capítulo 7, o apóstolo Paulo descreve aqui, irmãos, uma ilustração. Ele faz aqui uma alegoria a respeito do casamento. Lembre-se, irmãos, que no capítulo passado, nós vimos lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 32, que nesta aliança que Deus fez com o seu povo, ele, na verdade, ele estava o quê? Casando-se com o seu povo. E o apóstolo Paulo aqui, irmão, segue a mesma linha do profeta Jeremias, tá? Segue a mesma linha. Ele faz aqui uma alegoria sobre casamento, tá? E depois nós chegamos aí no verso 4, tá? Eu quero ler, irmãos, nessa versão NBV, tá? Preste atenção, irmãos. Romanos, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Esse é o contexto do versículo 4. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem a lei e sabem que ela só tem poder sobre uma pessoa enquanto esta pessoa está viva. O apóstolo Paulo aqui deixa bem claro uma lei que todos conheciam e que não é diferente para nós hoje. Nós conhecemos muito bem esta lei, entendeu? E ele diz que
A pessoa, enquanto ela está viva, enquanto ela está viva, ela está o quê? Sob esta lei. Olha o verso 2. Por exemplo, a mulher casada, olha só, irmãos, olha só, comparando com o que Jeremias disse no verso que nós lemos no capítulo passado, tá? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele, o marido, entendeu? Preste atenção, irmão. Se ele, o marido, aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele está personificando a lei, tá? Ele está comparando a lei com um homem que se casa com uma mulher, tá? Muito importante nós percebermos isso daqui, tá? Mas se ele, o marido, morrer, ela, a mulher, estará livre da lei. Estará livre da lei que que a liga ao marido. O verso 3, irmãos, olha só. De modo que se ela tiver outro homem enquanto marido, enquanto a lei, tá? Se ela se unir a outro homem, que outro homem que é esse que o apóstolo Paulo vai propor aí no capítulo 4, no versículo 4, irmãos, tá? Se ela se unir a outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será adúltera. Mas se o marido, se a lei, ele está dizendo aqui na ilustração que ele está fazendo, na alegoria, ele está dizendo, mas se o marido morrer, se a lei morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar-se com outro homem, tá? Esta é a ilustração que o apóstolo Paulo dá, irmãos. Só existe uma maneira de se livrar da lei, através dessa ilustração que ele deu, tá? É com a morte do marido, que é a lei, tá? Mas agora, irmãos, quando o apóstolo Paulo vai aplicar esta ilustração que ele deu nos primeiros 3 versos, olha só o que ele diz. Assim, meus irmãos, também vós estáis o quê? Mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Olha só, irmãos, aqui, quando ele aplica, ele não diz que a lei morre, tá? Ele diz que quem morre? A mulher. Então, quem tem que morrer, irmãos, somos nós. Porque se ele dissesse, irmãos, que aqui, que a lei morre, que o marido morre, assim como ele descreveu na sua ilustração, nós teríamos um grande problema teológico, irmãos. Por quê? Porque estaríamos afirmando que, para nós deixarmos de pecar, a lei tem que morrer. E essa é uma teologia muito forte no meio evangélico, irmãos, tá? E o apóstolo Paulo, ele não sustenta essa teoria, ele dá uma ilustração do casamento, mas quando ele vai aplicar, irmãos, ele diz que quem tem que morrer é a mulher, somos nós que temos que morrer. Por quê? Porque o marido, a lei, nunca morre, a lei é eterna, a lei é o próprio caráter de Deus, tá? Prestem muita atenção nesse detalhe, irmãos, tá? Então, olha assim, nós somos mortos, por quê? Pelo corpo de Cristo. E nós vamos entender mais essa questão no decorrer aqui, irmãos, tá? Para que nós precisamos ser mortos, irmãos? Para que sejamos, né? Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Na ilustração, irmãos, por que que a mulher tinha que ficar livre do seu primeiro marido, da lei escrita em tábuas de pedra? Por que que ela tinha que ficar livre? Porque ela precisava casar-se com outro homem. Qual é este outro homem? O apóstolo Paulo deixa bem claro. É Cristo. Tá? Para que nós possamos casar-nos com Cristo, nós precisamos ou que a lei morra, como na ilustração, mas não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer, ele só está dando uma ilustração. Por isso que nós não podemos, irmãos, nos agarrar nos símbolos, nas ilustrações, nas alegorias, tá?
No tipo, nós devemos, irmãos, estar fixo o quê? Na instrução de Deus. O apóstolo Paulo ele usou, irmãos, a mesma forma didática de Deus nos ensinar. Ele dá uma ilustração, mas não é para você ficar preso na ilustração, meu irmão, porque na ilustração, o apóstolo Paulo diz que quem morre é o marido, quem morre é a lei. Mas quando ele vai aplicar, irmãos, quando ele vai aplicar, ele aplica da maneira correta. Quem tem que morrer é o quê? É a mulher, porque só existe, irmãos, uma maneira de nós estarmos livres da condenação da lei. É morrendo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e é isso que ele vai continuar falando, tá? Olha o versículo 5, irmãos. Porque quando vivíamos segundo a carne, lembra do que eu falei logo no início? Não, o problema não está com a carne. O problema não está com a lei. Tá? O problema de nós pecarmos não está na nossa natureza, não radica aí. Tá? Ela contribui, mas ela não é a causa principal. Tá? Então, olha só, irmãos, porque quando vivíamos segundo a carne, tá? Olha só o que ele vai dizer. As paixões pecaminosas. Olha onde está o problema, irmãos. Não está na carne pecaminosa, mas está o quê? Nas paixões. Paixões, irmãos, são coisas que nós escolhemos, são coisas que nós desejamos, é concupiscência. Mas as paixões, né? As paixões pecaminosas postas em realce. Por quê, irmãos? Pela lei. Olha aí, irmãos. Não é a carne e não é a lei a culpada. Tá? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é a carne e tampouco é a lei a culpada. O que é o culpado? As paixões pecaminosas, que a lei, a única coisa que a lei fez, irmãos, ela pôs o quê? Ela pôs em realce essas paixões pecaminosas que estavam o quê? Dominando os nossos membros, né? Que operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. O problema, irmãos, está onde? Nas paixões pecaminosas. E nós, irmãos, nós lutamos ou com a carne ou com a lei. Nós, irmãos, começamos agora a lutar com as nossas esposas, que nos tentam, e aí aquele mal que já está dentro de nós aparece. E nós achamos, irmãos, que foi as nossas esposas, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos, mas o apóstolo Paulo está dizendo que não, irmãos, não é isso. Não é isso, irmãos. Ninguém tem culpa do nosso pecado, nem a nossa natureza, nem a lei, nem as nossas esposas, nem os nossos filhos. Ninguém tem culpa, irmãos, pelos nossos pecados. O único culpado pelos nossos pecados, irmãos, são as nossas escolhas. Vamos guardar isso em mente, irmãos. Isso aqui é precioso. Romanos, capítulo 7, versículo 6, assim, ó. Agora, porém, olha só, irmãos. Agora, porém, libertos da lei. Lembra da ilustração do apóstolo Paulo? Libertos do marido. Libertos daquela forma de obedecer à lei. Olha para essa ilustração aí, irmãos. Um pobre homem escravizado pela lei gravada em pedras, enquanto Jeremias, Paulo, Isaías e outros profetas dizem, irmãos, que o segredo da vitória é a lei estar aonde? Dentro do nosso coração. Mas enquanto ela está em tábuas de pedra, irmãos, nós estamos casados com este marido e ele precisa morrer. Morrer para quê? Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos. Olha só, irmãos, libertos da lei. Como que nós vamos nos libertar da lei? O apóstolo Paulo já disse, se você não entendeu a ilustração, se você não entendeu o símbolo, se você tomou o símbolo como símbolo e não aplicou de forma literal, fica difícil de entender, irmãos, tá?
Fica difícil de entender, porque o apóstolo Paulo fala de sangue, nós estamos falando de sangue desde os primeiros capítulos, mas é para agora para deixar o sangue, irmãos. Aquilo lá, irmãos, é uma forma didática que Deus usa para nos ensinar coisas grandes e complexas, coisas difíceis de entender. E agora nós precisamos, irmãos, compreender que a lei ela precisa, irmãos, estar em outro lugar, não mais em tábuas de pedra. Nós precisamos morrer para esta lei escrita em tábuas de pedra, tá? Fique calmo que você vai entender, irmãos. De modo que servimos em novidade de espírito, e não o que, irmãos? Na caducidade da letra gravada em tábuas de pedra. Agora, irmãos, mortos para a lei, agora nós continuamos servindo a lei. O problema não é a lei, tá? E nós continuamos servindo aonde? Na mesma natureza caída e pecaminosa, irmãos. O problema não é com a natureza, o problema não é com a lei. Nós continuamos na mesma carne, continuamos servindo a mesma lei, só que agora, irmãos, não mais esta lei escrita em tábuas de pedra, esta lei agora gravada nos nossos corações. A única função da lei, irmãos, é nos conduzir a Cristo, para que Ele nos torne justo. Esta é a única função da lei, irmãos. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Não existe outra função da lei, irmãos. Se você acha que a lei é regras para te fazer uma pessoa perfeita, você vai continuar sempre como este homem escravizado, irmãos. Enquanto não estendermos a mão para Deus, porque esta é a função da lei, irmãos, é nos conduzir ao Cristo crucificado. Tá? É Ele que vai nos limpar, irmãos. É Ele que nos vai dar capacidades para guardar perfeitamente a lei de Deus, irmãos. Vocês se lembram, irmãos, do que Jeremias disse sobre o casamento? Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 32, que Deus, ao dar a sua lei, ele estava fazendo o quê? Uma aliança com o seu povo. E qual era, irmãos, o símbolo da aliança? O sangue. Tá? Se você não compreendeu isso daí ainda, irmãos, volte os primeiros vídeos, assista com bastante atenção, irmãos, tá? Porque daqui depende, irmãos, a aliança eterna. A aliança que Deus fez com o seu povo é uma só aliança. Existem duas respostas ao coração, do coração humano, a esta aliança. Uma resposta é a resposta da fé, é acreditar nas promessas de Deus. Esta é a aliança eterna. A outra resposta, irmão, é a resposta da carne. O eu posso, o eu consegue fazer tudo, o eu é capaz. Esta é a aliança antiga, é a aliança da morte, irmãos. A aliança que Deus faz com o seu povo, que é um contrato de casamento, essa aliança está baseada no sangue. É o sangue de Cristo sobre nós, é a vida de Cristo sobre nós, irmãos, tá? É essa vida derramada sobre nós. Mas quando nós vamos, irmãos, lá para o dia do Pentecoste, aqueles que não conseguem trocar o símbolo pelo literal, que fica só com sangue, sangue pingando sobre nós, sangue sendo derramado sobre nós, tomando banho de sangue. Aqueles que não conseguem, irmãos, trocar o símbolo pelo literal, tá? Que muitas vezes já conseguiu. Não, sangue é vida, tá? E agora Jesus sobe com a vida. E lá no dia de Pentecostes, irmãos, quando lá do céu ele derramou o quê? Sangue. Nós tivemos chuvas de sangue, irmãos, lá no dia de Pentecostes? Não. Nós tivemos o corpo de Cristo ressuscitado, ainda que ressuscitado, sendo jogado sobre nós? Não. O que o ato dos apóstolos, irmãos, descreve? No dia de Pentecostes, o que aconteceu? O que desceu do céu, irmãos? 50 dias após o sacrifício de Jesus, o que desceu do céu, irmãos? O Espírito Santo. E aí que nós vamos nos aprofundar mais, irmãos, tá? Troque o símbolo pelo literal, irmãos, tá? Troque o símbolo pelo literal.
Romanos, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei, o que, irmãos? A lei é espiritual, tá? Nós sabemos, irmãos, que a lei é espiritual. Isso é bem claro para nós, mas nós temos que agora, irmãos, juntar as peças do quebra-cabeça para nós entendermos isso daqui, irmãos. A lei, ela é espiritual. A lei não é uma lei física, uma lei literal, gravada em tábuas de pedra como regras. Não, a lei, ela é espiritual, irmãos. A lei é trazida aos nossos corações com o derramamento do Espírito Santo, que é a vida que Cristo viveu aqui na terra. Se está difícil entender, irmãos, fique tranquilo, ore a Deus, tá? Com fé e peça para Ele esclarecer na sua mente, tá? Eu sei que as crianças, irmãos, todas as crianças estão entendendo esse assunto, tá? Esse final de semana veio aqui uma criança me visitar, tá? A Gisley, veio pegar o seu livro, seu pai trouxe ela aqui para ela pegar o seu livro, fazer outras coisas também, visitar a gente, mas aproveitou para levar o seu livro. Menina inteligente, irmãos, e ela está entendendo a questão, não só ela, mas muitas crianças então estão entendendo. Por quê? Porque não tem ideias pré-concebidas, tá, irmãos? Não tem nenhuma ideia pré-concebida. É fácil de entender essa questão, irmãos, tá? É fácil de entender essa questão, mas nós temos que trocar o símbolo pelo literal. E nós vamos entender essa questão, irmãos, da vida da vítima. Não é outra vida, irmãos. Nem tampouco a vida de Jesus que ele viveu eternamente ao lado do Pai. Não é isso que o assunto do santuário diz, irmãos. Olha só. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Por isso, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois de qual dias, irmãos? Já vimos nos capítulos anteriores, tá? Que o profeta Jeremias aqui, irmãos, está falando o mesmo que Daniel. Aliás, irmão, Daniel escreveu a profecia das 70 semanas baseada no livro de Jeremias, né? Não é Jeremias que está se baseando em Daniel, não. Daniel só colocou uma data. Jeremias disse depois daqueles dias. Daniel toma essa mesma profecia e ele coloca uma data, 70 semanas. As 70 semanas. E a última semana é a mais importante de todas. É nessa última semana, irmãos, é nesta última semana que ocorre isso que o profeta Jeremias está falando aí no verso 33. Depois daqueles dias, quando? Depois daqueles dias, quando o pastor fosse ferido. Olha só, irmãos. Porém, a minha lei aonde? Olha a ilustração, irmãos. Olha Jesus, não fique na ilustração, irmão. Jesus não vai vir lá do céu com uma picareta na mão aí, tá? Para gravar na sua mente de pedra. Não existe pedra na nossa mente, a nossa mente é carne. Uma lei espiritual, ela só é escrita em corações de carne, tá? Em corações de carne. Isso daqui, irmãos, é para ilustrar, tá? É para desenhar. Isso daqui é mais para as crianças, irmãos, para que as crianças possam entender como que a lei de Deus vai ser gravada no nosso coração. Olha só, porei a minha lei no seu interior e a escreverei aonde? No seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Quando, irmãos, que nós vamos ser povo de Deus, irmãos? Quando nós permitirmos que o Espírito Santo, é Jesus, irmãos, é Jesus, mas é através do Espírito Santo. E qual Espírito, irmãos? Nós vamos ver qual Espírito, irmãos, que vai escrever a lei nas nossas mentes, no nosso coração, irmãos, tá? Mateus, capítulo 26, versículo 28, né? Bem conhecida essa passagem. Porque isto é o meu sangue. Olha só, irmãos, é as mesmas palavras de Moisés, irmãos.
Jesus aqui está citando as mesmas palavras de Moisés, para deixar bem claro, irmãos, que só existe uma aliança. Não é que Deus fez uma aliança antiga, uma aliança da morte com o povo de Israel, e agora, com o povo, agora com o povo do Novo Testamento, com o povo cristão, ele faz agora outra aliança. Não, irmãos, não, ele usa as mesmas palavras de Moisés, porque isso que Moisés estava mostrando, irmãos, isso que Moisés derramou sobre o povo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E muitos podem se perder nesse tema, que a nova, então a antiga, é a aliança que eu fiz com seus pais no deserto. Não, irmãos, nova aliança, irmãos. Nós vamos ver, e o próprio Jeremias, quando ele fala da aliança lá, no capítulo 31, verso 31 a 33, tá? Ele, quando vai explicar agora a aliança no capítulo seguinte, no capítulo 32, verso 40, ele chama também nova aliança. Foi a nova aliança, irmãos. Foi a nova aliança que foi proclamada no Sinai, mas o povo escolheu o quê? A antiga aliança, a aliança da carne, a aliança da capacidade própria do homem, tá? Então, este é o sangue, irmãos, tá? Este é o poder que Deus vai derramar sobre nós, o sangue. Mas que sangue, irmãos, que vida, que espírito. O espírito daquele que viveu em uma natureza caída como a nossa, irmãos. Guardando uma lei dessas, irmãos, que nós não conseguimos guardar, para provar, irmãos, que o problema não está com a natureza caída, para provar que o problema não está com a lei, o problema está, irmãos, em viver e andar em espírito, tá? Porque esse é o meu sangue, esse é o meu espírito que eu derramo sobre vós, que é derramado em favor de muitos, para o quê, irmãos? Para a remissão dos pecados, irmãos, remissão ou libertação dos pecados. Remir é libertar. Olhe para este escravo, irmãos. Quem está libertando este escravo, irmãos? É o sangue, irmãos. É o sangue de Cristo, irmãos. Quando que o sangue de Cristo liberta, irmãos? Quando nós exercemos fé neste plano maravilhoso. Ah, irmão Nilton, como é que você está falando de sangue? Se aí eu estou vendo uma pessoa. É porque você tem que trocar o símbolo pelo literal, irmãos. Ah, eu estou falando sangue, irmãos, porque nós estamos falando desse sangue desde os primeiros capítulos, irmãos, e agora aí ele está bem vivo na nossa mente, irmãos, para nós entendermos, irmãos, que não é o sangue, que não é a vida, que não é o Espírito Santo que esteve por toda a eternidade no céu, não, irmãos. É a vida que Jesus viveu aqui na terra. Este é o sangue, irmãos. Esta é a vida que nos liberta, irmãos. Não pode ser outra coisa, irmãos. Tá? Não pode ser outra coisa, senão não há libertação. Nós vamos continuar sempre, sempre nos nossos pecados. Se não estivermos o quê? Com o sangue de Cristo sobre nós. Nós precisamos entender, irmãos, o que é o sangue de Cristo, tá? Ele vai nos libertar do quê, irmãos? Do que Jesus está libertando este homem aí, irmãos? É dessas simples correntes? Não, irmãos. Corrente também é um símbolo, irmãos. Não tem nenhuma corrente sobre nós, irmãos. Porque se nós ficarmos só no símbolo, nós vamos ficar pensando, bom, eu não tenho nenhuma corrente sobre nós, assim como os discípulos disseram para Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor quer nos libertar do quê? Nós somos servos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. O Senhor quer nos libertar do quê? Não existe nenhuma corrente aqui sobre nós. A corrente, irmãos, que nos amarra, que amarrava o povo de Israel, os judeus daquela época de Cristo, era a corrente do pecado, irmãos. Jesus, ele veio nos libertar dos nossos pecados, não nos nossos pecados, irmãos, dos nossos pecados, tá? Dos nossos pecados. Ele não veio aqui, irmãos,
tirar a nossa natureza caída. Ele não veio aqui abolir a lei, os dois problemas, tá? As pessoas ou jogam para um lado, ou jogam para o outro, mas o problema está no centro, irmãos. O problema está o quê? Na nossa escolha. Ele veio trabalhar, irmãos, com a sua graça, dando poder para nós escolhermos andar no Espírito. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Jesus é o mediador desta nova aliança, irmãos. Olha só, Jesus, ele é o mediador desta nova aliança. E o sangue da aspersão fala melhor do que o sangue de Abel, o sangue de Jesus, irmãos, o sangue que foi aspergido sobre nós, fala melhor do que a vida perfeita que Abel teve. Muitos irmãos gostam de ficar se espelhando nos heróis da Bíblia. Abel era um homem fiel, Abel ofereceu o sacrifício perfeito. Não, irmãos, o sacrifício de Abel só foi perfeito porque foi acompanhado por fé. Abel, irmãos, ao sacrificar, ele entendeu a questão do sangue. É o sangue da aspersão, irmãos, que fala melhor do que qualquer vida de qualquer profeta que você imagina que seja um profeta fiel, como Elias, que foi arrebatado ao céu, como Enoque e como outros heróis da fé. Não, irmãos. O que capacitou eles viverem uma vida em harmonia com a vontade de Deus foi o sangue da aspersão, que fala melhor do que qualquer sangue. O apóstolo Paulo aqui dá o exemplo do sangue de Abel, mas fala melhor do que qualquer sangue. Sangue é vida, do que qualquer vida que já haja sido vivida aqui nesta terra. É o sangue da aspersão, irmãos, é o sangue de Cristo, é a vida vitoriosa que ele adquiriu lá na cruz do Calvário, irmãos. Romanos, irmãos, capítulo 5, versículo 8. Assim, irmãos, Deus prova o seu amor para conosco pela morte de Cristo. Irmãos, nós só vamos compreender o amor de Cristo quando nós entendermos a questão da morte de Cristo. Tá? Morte e ressurreição, porque o poder do Evangelho, irmãos, é o poder da ressurreição, tá? É o poder da ressurreição dos mortos. E lembre-se, irmãos, que no começo desse vídeo nós falamos da questão que o apóstolo Paulo nos colocou, que nós precisamos morrer. Para quê, irmãos? Para ficarmos livres da lei. Mas nós só morremos, irmãos, só morremos quando nós entendemos o amor de Cristo, irmãos, ao derramar o seu sangue por nós. Romanos 5 ainda, irmãos, capítulo 8, perdão, tá repetido aqui. Eu quero ler agora Mateus capítulo 22, versículo 37. Até o versículo 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, irmãos, depende toda a lei. Tá vendo, irmãos? Como é diferente daquela lei gravada em pedras, tá? A lei, ela depende, irmãos, a guarda da lei, a observância perfeita da lei, ela depende do amor, irmãos, tá? Do amor. 1 João, capítulo 4, versículo 20, ele aqui faz uma aclaração maravilhosa. Eu gosto, irmãos, da maneira como o apóstolo João escreve, tá? Porque ele não deixa dúvida. Ele diz assim, ó: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia ao seu irmão, ele é o quê? É mentiroso, irmãos. Porque como é possível, irmãos? Como alguém pode dizer que que não ama ao seu irmão e ama a Deus?
Pois quem não ama o seu irmão, irmãos, o qual ele está vendo, como ele vai amar a Deus a quem ele não viu, irmãos? De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. Está vendo, irmãos, como que é a questão? Isso daqui é lei, irmãos. Ah, isso daqui é a lei. Não pense que a lei, irmãos, é só as 10 regras. Não, irmãos, a lei é toda a palavra de Deus. E a lei agora, irmãos, está batendo forte aí no seu coração. Será que você ama a Deus? Não, Senhor, é claro que eu te amo. Assim como Pedro disse, é claro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E a lei está batendo. Você me ama mesmo? Você me ama mesmo? E nós, irmãos, sabemos bem claro, irmãos, bem fácil. Isso aqui é muito fácil de nós sabermos se nós amamos a Deus. Porque sempre tem um irmão perto de nós. E o irmão que está mais próximo de nós é o nosso cônjuge, é os nossos filhos. E este é o irmão que está mais perto de nós. Será que nós amamos? Isso daí é fácil de amar, né? Será que nós amamos os irmãos da igreja? Também é fácil de amar aqueles bonzinhos. Será que nós amamos aqueles que falam mal da gente? Ah, não, esse não é meu irmão. Não, a lei está dizendo que é seu irmão. É seu próximo, está bem próximo de você e você tem um dever para com ele. O único dever que você tem na sua vida é amar ao seu irmão. Quando você ama o seu irmão, você cumpre a lei. Está ficando comprido esse vídeo aqui que eu estou esmiuçando demais. Romanos capítulo 13, versículo 8 diz assim, ó: portanto, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vós amais uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Está difícil de falar amar aos... Eu ia falar aos inimigos, que é o mais difícil de amar, né, irmão? Mas é a lei, irmãos, gravada nos nossos corações, não em tábuas de pedra, irmão, troca o símbolo pelo literal, gravada em nossos corações, que nos permite guardar a lei, irmãos, tá? Que nos permite amar os nossos irmãos, mas o primeiro fruto do Espírito, irmãos, é o amor. E o amor produz gozo, e o gozo produz a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. E contra essas coisas não há o quê, irmãos? Não há lei, irmãos. Não há lei. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Por que, irmãos? Por que não há lei? Por que quando nós chegamos nesse estágio, irmãos, não há lei, irmãos? Porque nós alcançamos o objetivo da lei, irmãos. Alcançamos o objetivo da lei. O objetivo da lei é esse, irmãos, é amar aos nossos irmãos, né? Porque não há lei. Por que não há lei, irmãos, quando nós alcançamos esse objetivo? Será que o apóstolo Paulo estava dizendo literalmente lá no capítulo 7, verso 1 a 3, será que ele estava dizendo isso literal, irmãos, que a lei morre, e aí nós estamos libertos da lei? Será que é isso que ele está dizendo, irmãos? Será que agora ele mudou de assunto de novo e voltou a bater na mesma questão? Será que aquilo lá, irmãos, não era literal e nós colocamos aqui como simbólico, como alegoria, como ilustração? Por que, irmãos, o apóstolo Paulo aos Gálatas está dizendo que nós somos agora libertos da lei, irmãos, tá? Assim nós podemos dizer, irmãos, como Paulo. Tá? Paulo estava liberto da lei, irmãos. Liberto da lei. Não que a lei deixou de existir, pelo contrário, agora sim. Agora ele estava cumprindo todos os requisitos da lei, porque ele disse, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Olha só, irmãos, é a justificação pela fé. Eu vivo pela fé
pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, irmãos. É o que nós estamos estudando desde os primeiros capítulos, irmãos. Se entregou aonde? No altar de sacrifício para derramar a sua vida. Sem essa vida, irmãos, nós só vamos ficar apreciando. Nós só vamos ficar apreciando, apreciando. Que maravilha essa palavra. Que sermão maravilhoso, irmãos, mas não, irmãos, esta vida, irmãos, este assunto do santuário que nós estivemos estudando, irmãos, os primeiros capítulos, ele tem uma importância maravilhosa na nossa vida e precisamos entender essa questão, irmãos, porque aí está, irmãos, o segredo da vitória, irmãos. O plano da salvação dependia exclusivamente da vida de Jesus, a vida que Jesus viveu aqui nessa terra. Coloque isso em mente, irmãos. Este plano, o plano da salvação, irmãos. Tudo isso que nós estamos falando sobre vitória sobre o pecado, irmãos, dependeu única e exclusivamente da vida que Jesus viveu, irmãos. Por isso que nós começamos, irmãos, lá com a morte da vítima, irmãos, tá? Primeiro foi os jovens procurando uma vítima saudável lá no santuário. Essa vítima tinha que viver aqui 33 anos, irmãos. Por quê? Olha só o que ele diz aqui, irmãos. Preste atenção agora, tá? Preste atenção, já vamos encerrar já. João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Que eu vá para onde, irmãos? Para o céu. Isso daqui ele estava falando pouco tempo, tá? Pouco tempo antes do seu sacrifício, tá? Quando ele começou agora a contar com detalhes os eventos finais para os discípulos, e eles estavam tristes, por quê? Porque iam perder a companhia do seu tão amado mestre, mas Jesus agora consola eles, olha assim, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Por que, irmão, Jesus precisava ir? Tá? E assim, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. O que ele está dizendo, irmãos? Se eu não for para onde? Para o céu. Se eu não concluir esta vida que eu comecei há 33 anos atrás, se eu não concluir esta vida com o sacrifício, tá? Porque vocês podem ver, irmãos, que o ponto principal do assunto do santuário é o sacrifício. Ele está, irmãos, nas duas partes do santuário, tá? O santuário lá dos patriarcas, que é o altar de sacrifício, e a tenda, irmãos, que é lá depois dos dias de Moisés. Nos dois, irmãos, nas duas ilustrações do santuário, está o altar de sacrifício. E ele diz assim, olha só, eu preciso ir, eu preciso concluir essa vida. E essa vida só vai ser concluída no altar de sacrifício. Eu preciso derramar o meu sangue, porque senão, todas essas palavras, irmãos, que nós estamos falando aqui de sangue, se você colocar sangue, irmão, sangue na concordância bíblica, você vai ver lá a quantidade de vezes que ele aparece nas escrituras sagradas. Jesus precisava concluir essa vida. Entenda essa questão, irmão, que é muito importante. Nesses últimos minutinhos aqui, entenda essa questão, irmãos, tá? O que João disse? Por que Jesus disse, irmãos? João está escrevendo, foi Jesus que disse. Por que Jesus disse, irmãos? Se eu não for, o Consolador não virá. Que Consolador é esse, irmãos? O próprio Jesus vai dizer, João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Outro Consolador. Guarde isso na sua memória, irmãos. Jesus está dizendo que, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. É outro, irmãos, tá? É outro Consolador. Não é aqueles Consoladores que estavam lá nos profetas falando de consolação, que eles ficaram consolados. Jeremias, irmãos, foi o que mais foi consolado pelo Espírito Santo. Mas agora, Jesus está dizendo agora, irmãos, que na nova aliança, ele também envia um novo Consolador. Aqui ele diz um outro Consolador.
E nós precisamos saber, irmãos, que consolador é este, né? A fim de que esteja o quê? Para sempre convosco. Então, este consolador, irmãos, tá? Nós vamos saber o que que é. Este consolador que Jesus ia enviar somente, ele disse, somente depois que o quê? Depois que eu for para o Pai. Tá? O Pai tem que analisar toda a minha vida aqui, tá? Para ver se foi perfeita. Se foi perfeita, ele enviaria então o Consolador. Já estou até dando a resposta da pergunta aqui. Ele enviaria o quê, irmãos? O Consolador, se fosse aprovado pelo Pai. Passou 10 dias, irmãos, nesse análise lá. Tá? Se for aprovado pelo Pai, ele vai enviar o quê? Outro Consolador. De acordo, irmãos, com tudo que nós já estudamos aqui, irmãos, o que você está entendendo? Tá? O que é que Jesus vai enviar lá do céu? Que consolador é esse que ele vai enviar lá do céu? Se você não entendeu ainda, irmãos, tá? Você não entendeu ainda, não espera eu terminar isso aqui não, que eu vou dizer, tá? Não espera terminar não, volte lá, irmãos, volte lá nos primeiros capítulos, tá? Volte lá nos primeiros capítulos, que nós, irmãos, nós desenhamos, irmãos, essa vida que Jesus viveu aqui na Terra, irmãos. Nós fizemos um álbum, irmão. Lembra aqueles álbuns antigos que as mães faziam para os seus filhos com as fotografias, desde o primeiro banho, a primeira roupinha, a primeira papinha que ele comeu? Foi isso que nós fizemos desde os primeiros capítulos, irmãos. Nós fizemos um álbum da vida que Jesus viveu. Não foi por acaso, não, irmãos. Não foi para preencher um livro bonito, não, irmãos. Como esse livro, A Radiografia do Santuário, todo ilustrado. Não, não é esse o objetivo, irmãos. O objetivo deste manual, irmãos, tá? O objetivo deste álbum da vida de Jesus que nós fizemos, irmãos, é para vocês notarem a importância, irmãos, da vida de Jesus, da vida perfeita que ele viveu aqui na Terra, da sua morte perfeita, da sua ressurreição, e agora ele passa por análise do Pai. E quando é aprovado agora, o Pai derrama o quê? O Consolador, irmãos. Nós vamos ver que Consolador é esse. Em Mateus, irmãos, em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele vai dizer o seguinte, olha só, Jesus que está dizendo isso aqui, o próprio Jesus. O mesmo que diz assim, eu enviarei o Consolador para o quê? Para que esteja para sempre convosco. Agora Jesus vai dizer aqui em Mateus, irmãos, olha só. E eis que eu estou o quê? Convosco. Eu está dizendo, né? Primeira pessoa do singular aqui, ó. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, irmãos, diga amém. É Jesus que vai estar conosco, irmãos. É esta vida que ele viveu, irmãos. Note, irmãos, este álbum da vida de Jesus que nós vivemos, irmãos. Se você ainda não entendeu, irmãos, volte atrás, irmãos. Volte atrás ali do nosso álbum da vida de Jesus, irmãos. E você vai entender, irmãos, que o motivo do santuário, irmãos, é a vida que Jesus viveu aqui na Terra. É esta vida, irmãos, que ele vai jogar sobre nós, irmãos, tá? E eis que eu estou convosco todos os dias. Só assim ele pode estar conosco, irmãos, através do quê? Do Espírito Santo. Né? Do Espírito Santo. Olha só o que a irmã White diz sobre o Consolador, irmãos. Está lá em manuscrito Releases, capítulo 8, na página 49, tá? Último verso e acabamos aqui. Cristo é o único que? Consolador. Não existe outro consolador, irmãos. Cristo é o único consolador. Todos os que estão atribulados e aflitos podem vir a Ele. É a serva do Senhor que está dizendo, irmãos. Tá? Se você não entendeu, irmãos, eu faço um apelo para você. Volte aos vídeos passados, tá? E veja a ênfase que nós demos à vida que Jesus viveu. Por quê, irmãos? Não adianta você continuar no próximo final de semana, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, e o decorrer desse livro, se você não entendeu isso daqui. Porque nós vamos falar a respeito disso daqui, irmãos. E você precisa entender o que foi que Jesus enviou lá do céu. Qual o consolador que Jesus enviou lá do céu? Ele diz que é outro, irmãos, tá? É outro. Por quê? Porque agora foi aprovado pelo Pai. Você vai ver a diferença, irmãos. Você vai ver a diferença do Consolador, que não aparece o nome Consolador
Lá no Antigo Testamento não aparece o nome Consolador, nós sabemos que ele está lá, o Consolador. Foi ele que consolou todos os profetas, tá? Foi ele que deu poder a todos os profetas. Mas você vai ver, irmãos, a diferença do poder do dia de Pentecoste com todos os profetas, irmãos. Notem a obra de todos os profetas e agora a obra dos apóstolos agora, tá? Pare para ver isso daí. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. O vídeo já está super longo. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que estivemos aqui na Tua presença, estudando esse tema maravilhoso. Por favor, meu Deus, quebra os nossos preconceitos, quebra as nossas ideias pré-concebidas e ensina-nos a Tua palavra, meu Deus, a Tua palavra inspirada, que esta, meu Deus, possa ser a nossa guia. Desvenda os meus olhos, meu Deus, desvenda os olhos do Teu povo, meu Pai, para que todos nós possamos entender as maravilhas da Tua lei. Nós te imploramos, meu Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Uma boa noite, irmãos, e um feliz sábado para todos.